Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje vamos conversar sobre a mais nova edição de Turma da Mônica Jovem. Eu estou falando da edição de número 9, intitulada de A Ceifeira. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, para quem não sabe, as resenhas aqui do canal são estruturadas da seguinte forma. Primeiro eu comento sobre as duas últimas histórias que compõem a edição, que cada uma delas tem em média 30 páginas e são one-shots, e eu comento sobre elas sem spoiler, então se você ainda não leu esta edição, você pode assistir essa primeira metade do vídeo tranquilamente. Já a segunda metade do vídeo eu falo sobre a história principal, que faz parte desse arco dividido em 6 partes, e aí sim tem spoilers. Vale ressaltar também que tudo aqui é baseado somente na minha opinião, não é uma verdade absoluta, você pode concordar ou discordar. Bom, então vamos comentar agora sobre a segunda história da edição, intitulada de Aparências, que conta aí com a mesma equipe criativa da segunda história das edições anteriores. Então aqui a gente tem o roteiro do Lederle Mendonça e os desenhos do Jairo Alves. E os protagonistas aqui dessa história serão Titi e a Dorinha. Bom, a história se inicia mostrando o trio Dorinha, Carmen e Denise na padaria do pai do Quinzinho, e elas estão conversando ali sobre um passeio que elas pretendem fazer juntas naquele final de semana. Até que o Titi acaba se intrometendo na conversa e, exibido do jeito que já conhecemos, ele meio que se ali convida para o passeio delas. No entanto, a Carmen e a Denise não demonstram aí estar muito dispostas a levá-lo junto. Bom, e pouco depois, na hora do intervalo, o Titi acaba se deparando com a Dorinha em um local bem reservado ali do colégio e ele acaba aproveitando para puxar um assunto com ela. E no instante que ele parece prestes a desabafar algo que está o incomodando, a Dorinha acaba indo embora, pois segundo ela, sua aula já havia começado. E no decorrer da história, junto com a Dorinha, nós leitores vamos acabar descobrindo do que se trata essa tal angústia dele. Acontece que ele não consegue se focar nos estudos e acaba correndo risco aí de ficar de recuperação. E por conta disso, seu pai acaba pegando muito no pé dele. E ao descobrir isso, a Dorinha vai acabar se dispondo ali a ajudá-lo nos estudos. E a partir de então, veremos surgir uma nova e inesperada amizade. Bom, falando agora um pouco mais sobre as minhas impressões sobre essa história aqui, desde a segunda série da revista, como por exemplo na edição 39, do Intercâmbio da Aninha, eu percebo que nas histórias focadas no Titi estão tentando humanizar mais, demonstrando e focando mais em suas fragilidades, mostrando que ele não é só o estereótipo do ex-namorado babaca. Apesar de lento e inconstante o desenvolvimento do personagem, eu estou gostando muito de observar essa outra faceta dele, que aos poucos aí parece estar amadurecendo. E não é a primeira vez que fazem isso com um personagem meio que problemático da turma. Sinto acontecer com ele algo semelhante que fizeram com a Carmen durante as últimas edições ali da segunda série da revista. E se de fato trabalharem bem ele, será algo bem interessante de se ver. Além disso, eu fiquei muito contente com o fato de, após muito tempo, terem finalmente feito uma história com uma maior presença da Dorinha, que devo dizer é uma das minhas personagens favoritas aí da turma. Ainda que ela não seja a personagem central aqui dentro, já é alguma coisa. E apesar de no início ter ficado receoso de como seria o desdobramento dessa interação entre ela e o Titi, eu gostei da forma em que a amizade entre eles acabou sendo desenvolvida, não passando uma impressão de ser algo muito forçado. Bom, prosseguindo então, agora vamos comentar sobre a terceira história da revista, que é a história que fecha a edição, mas não é a que fecha esse vídeo. O Rolê do Espanto conta aí com a mesma equipe criativa da história anterior, ou seja, a gente tem o roteiro do Lederle Mendonça e o desenho do Jairo Alves. Narrada pelo auto-intitulado Nosferatu, a tal história horripilante que ele pretende contar se inicia em mais um dia no Colégio do Limoeiro, onde DC e Isa se encontram aí vendendo alguns doces para a turma. Enquanto isso, Isa está tentando marcar um passeio para o dia junto com seu namorado, mas como o DC é o diferentão, ele acaba não concordando aí com a ideia de ir no cinema ou um lugar mais comum. E nesse mesmo instante surge uma moça que, para quem já leu a história Hora do Ângelo, presente na edição 4 da revista, sabe muito bem quem ela é, e eu gostei muito do fato de terem resgatado essa personagem aqui dentro, e ela está anunciando aí uma tour do terror pelos lugares mais assombrados aí do Limoeiro, e o DC ele logo se empolga com a ideia e decide ir junto com a sua namorada para este passeio. No entanto, logo ao chegar ao ponto de encontro, o DC se desanima com o passeio ao ver que eles serão guiados ali por um tal do trem do terror. Então, primeiramente, eles acabam passando em frente ao teatro O Período, que foi o último local de apresentação do ator Ferenc Blasco.
E aqui eles acabam fazendo uma mini historinha sobre ele, mas mesmo com toda essa explicação, o do Contra ele não demonstra estar nem um pouco assustado. E depois disso eles acabam passando em frente à Casa Fora do Tempo. Para quem já leu a Super Saga do Fim do Mundo, sabe muito bem que cenário é esse. A gente já teve histórias importantíssimas se passando dentro desse cenário, e eu gostei muito de ver essa referência, esse outro resgate também que trouxeram aqui dentro. Após isso, eles ainda visitam o Morro das Corujas e por fim o cemitério. No entanto, o DC continua se demonstrando entediado com o passeio, e isso acaba incomodando a guia deles. E por conta disso, ela acaba tendo uma ideia que vai colocar todo mundo em risco. Bom, dando uma conclusão aqui para vocês, apesar dos elementos sombrios, essa é uma história que tem muito bom humor. E eu gostei da ambientação em que ela se passa e das interações entre os personagens. No geral, acabei me divertindo demais com essa história aqui. Bom, mas agora vamos à história principal da revista, a terceira parte de Uma Luz que se Apaga, que continua aí com a mesma equipe criativa, ou seja, roteiro do Marcelo Cassaro e desenhos do Lino Paes. Bom, a história se inicia em uma noite dentro do quintal do Cascão, onde lá ele está conversando com seus amigos, no caso a Mônica, a Magali, o Cebola, a Milena e a Marina, sobre o fato deles terem convencido o pai dele a acreditar que ele havia visto sim a Cascuda andar pelo bairro, não só ele como todas as pessoas do colégio, mesmo que em teoria ela ainda estivesse em seu intercâmbio. Bom, mas o fato é que a verdadeira Cascuda continua fora do país, e a que eles avistaram no bairro nos últimos dias se trata aí de uma impostora. A Marina e a Milena acabam aproveitando ali o momento para se desculpar com o Cascão, isso porque foram elas que contaram aos pais dele sobre o desafio de parkour que ele fez com o Tony, e elas justificam dizendo que ficaram preocupadas com o fato dele correr o risco de se machucar em um dos saltos ali arriscados. O Cascão acaba levando aquilo tudo numa boa, e elas aproveitam e se despedem ali da turma. Acontece que instantes depois desse diálogo, a Milena acaba reaparecendo com aquele mesmo pedido de desculpas, deixando ali todos confusos. E logo todos cogitam que aquela Milena que havia aparecido com a Marina era uma impostora, assim como a falsa Cascuda. E com isso, no meio da noite, todos vão em busca dela. E quem a encontra ainda ao lado de Marina é Cebola, e ele logo acaba disparando chamando aquela Milena de fake. Mas para a surpresa dele, na verdade aquela se tratava da Milena verdadeira, e a impostora era aquela que havia chegado por último. E como a turma havia se separado em busca da verdadeira Milena, é Mônica quem avista acima de um prédio uma figura encapuzada que está segurando ali uma foice. E ela logo liga os pontos, que essa é a figura que pode fingir ser qualquer um deles. Mais pra frente ela acaba se deparando com a Irene e ela logo desconfia do fato dela estar andando sozinha ali tão tarde. E para provar que essa era a Irene verdadeira, a Mônica decide perguntar a ela se ela se lembra do fato de ter conversado com o Cebola naquele mesmo dia no colégio. E a Irene logo diz que não, justificando que faz muito tempo que eles não se falam. Isso acaba deixando a Mônica muito surpresa, isso porque ela mesma havia visto os dois conversando mais cedo, e logo ela acaba cogitando que na verdade o Cebola estava conversando também ali com a Irene impostora. Enquanto isso, a Magali, ao invés de estar à procura da Milena, ela vai em busca da Ramona. Acontece que ela ainda está preocupada com o acontecimento envolvendo a sua amiga na última festa, em que por meio das cartas de tarô, a Ramona acabou tirando uma carta da morte para todos da turma, fazendo com que as pessoas ficassem assustados com ela. No entanto, a Magali começa a cogitar que aquela que apareceu dentro da festa não era a Ramona, mas sim uma outra impostora. E após isso a gente começa a acompanhar o Cascão, que também está em busca aí da Milena, só que como já estava tarde, ele acaba decidindo ligar para seus pais, avisando que ele chegaria um pouco mais tarde naquele dia. Acontece que ao atender o telefone, o Cascão acaba tendo uma surpresa. Isso porque o pai dele havia dito que o Cascão já havia chegado em casa há muito tempo. Então logo ele liga os pontos, percebe que é um impostor que está lá dentro, e nisso ele chega desesperadamente na sua casa e acaba discutindo ali com seus pais mais uma vez. Só que no meio dessa discussão, o pai dele acaba ficando muito estressado e logo ele acaba desmaiando e depois a gente descobre que o pai dele havia morrido. Nessa cena eu fiquei bem surpreso com o que havia acontecido porque foi tudo muito rápido e repentino. Só que logo depois a gente vê que aquilo não passou de um sonho. E no dia seguinte, dentro do colégio do Limoeiro, a gente percebe que todos os integrantes ali da turma também haviam tido um pesadelo naquele mesmo dia. Inclusive todos sonharam ali com a ceifeira. E durante a aula do Licurgo, ele acaba dando uma pequena explicação ali sobre uma mitologia medieval nórdica e americana, que é a tal lenda do Doppelganger.
Ele acaba explicando ali o que se trata essa lenda, mas logo depois a gente descobre que aquele era mais um dos impostores. Bom, a teoria ou lenda do Doppelganger vem de um termo de origem alemã que significa algo como aquele que caminha ao lado, e se trata de uma versão maligna de si mesmo, basicamente ali um duplo. Em certas mitologias era dito que se você avistasse o seu Doppelganger, significava que a sua morte estava próxima. Assim como acontece com o pai do Cascão nesta edição, mais pra frente vocês vão saber do que eu estou falando. Assim como se você avistasse o duplo de algum amigo ou parente, poderia significar um mau presságio, de que algo ruim estaria próximo. Um filme que trabalha muito bem essa temática é o Eletrizante Nós, ou Us em inglês, que foi lançado em 2019, e nele acompanhamos a Adelaide e sua família, que estavam em fim de semana na praia, curtindo ali tudo, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo, e a sua família se torna refém de seres com aparência. No texto que encerra essa edição, que é uma espécie de Fala Maurício, é explicado de uma forma um pouco mais detalhada também do que se trata essa lenda, e vai acabar citando também certos relatos envolvendo esses duplos. Eu achei muito legal toda essa explicação, toda essa mitologia que eles trouxeram dentro dessa edição. E na hora do intervalo, a turma vai conversar sobre aquele caso estranhíssimo que ocorreu naquela aula, onde o duplo do professor havia aparecido, explicando toda aquela lenda, e a turma começa a ficar desconfiada de que realmente alguém ali vai morrer. E é o Cebola que tem a ideia de acabar conversando cara a cara ali com a ceifeira. É uma ideia arriscada, mas eles vão tentar fazer isso. Enquanto isso, o Cascão está na sua casa, conversando com seus pais sobre essas tais alucinações que ele vem tendo envolvendo a Cascuda, e dando um voto ali de confiança no filho deles, eles acabam falando que vão até a direção da escola conversar com o diretor sobre isso para ver o que está acontecendo. E o Cascão acaba subindo para seu quarto rapidamente, dizendo que vai se trocar para ir junto com eles para o colégio, só que nisso ele acaba fugindo pela janela de sua casa, com o objetivo ali de descobrir mais mistérios envolvendo esse duplo. Então, ao perceber que o filho havia fugido de casa, eles acabam ficando desesperados, isso porque eles acham que o filho dele está alucinando. Então eles acabam rapidamente ligando para a polícia e começam a procurar ele pela vizinhança. O primeiro local que o pai do Cascão vai acabar visitando é aquele tal estacionamento meio que abandonado que a gente viu na edição anterior, que este foi o ponto de encontro para aqueles desafios de parkour do Cascão. Ele acha que o Cascão pode estar ali ainda praticando algum desafio, e lá ele acaba avistando a sombra do seu próprio filho. No entanto, ao se aproximar daquela sombra, ele acaba vendo que aquilo vai mudando de forma, e vai assumindo o seu rosto. Então ele acaba encontrando ali um duplo idêntico a ele. E este duplo vai dizer o seguinte: alguém vai morrer. E nisto, na última página da edição, a gente vê o pai do Cascão desacordado, uma ambulância vindo até ele, e a turma contando ao Cascão que algo de ruim havia acontecido com seu pai. E é desta forma que se encerra essa terceira parte do arco, Uma Luz que se Apaga. Eu particularmente estou gostando muito do rumo que o arco está tomando. Aqui a história ganhou novas camadas, com a revelação de alguns segredos e a adição de outros. E o desenvolvimento aí continua na dose certa, nada muito apressado ou confuso. Assim como na segunda parte, essa termina com um gancho eletrizante, mostrando a possível morte aí do pai do Cascão. E veremos aí se essa tal morte será permanente ou se acontecerá como das outras vezes, como por exemplo em A Brigada dos Ossos Cruzados, onde a própria Mônica havia supostamente falecido, mas de alguma forma acabou voltando no final. Isso também aconteceu na saga Umbra, envolvendo tanto a Mônica quanto a Magali, o Cebola e o Cascão. Mas com ou sem morte, esse tem tudo para ser um dos melhores arcos da revista. E torço aí para que consigam manter o nível nas próximas partes. Em relação aos traços do miolo, continuam muito bonitos, principalmente da história principal. Os desenhos do Lino Pai são muito detalhados. Gosto muito da forma em que ele desenha os personagens também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!